pessoal, vamos aqui fazer uma questão que envolve análise de mapa. Tomando por base o mapa acima, aponte a alternativa que descreve corretamente a situação atual da área questionada. Bom, esse é um mapa da África, onde nós temos representados em linhas cinzas as fronteiras e limites dos estados. Em bolinhas pretas, as possessões zanzibaritas, já as áreas escuras, possessões europeias e quadriculados estados boeres. A África é um continente que sofre por muitos conflitos, devido à sua divisão, à sua partida. A Europa, no final do século XIX, partilhou os estados da África a partir de seus interesses próprios, juntando tribos inimigas, separando tribos amigas, e isso favorece vários conflitos étnicos e religiosos. Lembremos também que a África é uma área bastante rica em recursos naturais, como os energéticos e recursos minerais também. Portanto, muitas vezes as divisões europeias não respeitaram o limite que tinha entre as tribos. E isso faz com que nós tenhamos na África, principalmente a África subsaariana, ou seja, a parte sul da África, uma região bastante tensa. Com isso, nós podemos analisar o mapa e apontar a alternativa que descreve corretamente a situação atual da área questionada. E a situação real é o que ocorre em Darfur, na região centro-oriental da África. Darfur é a capital do Sudão, e essa região tem um conflito muito antigo entre cristãos separatistas e os muçulmanos locais. Além do mais, eles disputam a região devido à abundância de petróleo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Mas vamos aprender um pouco melhor sobre este continente. Como podemos ver nessa imagem, a África antes da colonização europeia apresentava ocupações tribais de diversas etnias e culturas. Porém, com a divisão colonial europeia, muitas dessas áreas foram definidas pelos interesses europeus. Não é para menos que as fronteiras são bastante artificiais dos terrenos africanos. E, de certa forma, os europeus tinham interesse em manter o controle da região e, então, manter esse controle por meio dos conflitos entre a população local. Já atualmente, o que verifica-se? Verifica-se uma divisão artificial da África, onde os limites, inclusive, são realmente artificiais, ok? Portanto, é uma região com várias diferenças étnicas, culturais, políticas, religiosas, de raízes históricas, que vai motivar conflitos regionais. Há abundância de recursos minerais e energéticos que não podemos deixar de lado, afinal, são motivos econômicos para gerar disputa entre as potências pelas áreas com abundância em recursos naturais. E ainda, há razões estratégicas para esses conflitos, como a localização geográfica e orientação política dos povos. Nas duas imagens, estamos vendo o campo de refugiados existentes na África. Na primeira imagem, é um campo na região do Golfo da Guiné, próximo à Serra Leoa, enquanto durou a guerra civil na região. Já a imagem 2, nós temos um campo de refugiados ruandeses, devido à guerra em Ruanda entre Tutsis e Hutus. Bom, aqui vamos tomar por base o mapa e apontar a alternativa que descreve, então, corretamente a situação da área questionada. Alternativa A. Na província sudanesa de Darfur, em territórios do antigo estado de Rabá, trava-se hoje uma sangrenta guerra civil, envolvendo, entre outros, diferentes grupos étnicos e religiosos. Essa é exatamente a alternativa correta. A região de Darfur, como falado anteriormente, é a região do atual Sudão. Darfur é a capital, onde nós temos um conflito étnico-religioso bastante antigo entre cristãos separatistas e os muçulmanos. Além do mais, temos a existência do petróleo, o que faz com que nós tenhamos pressão desses islâmicos para atingir o poder. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos analisar as outras. Nas antigas possessões zanzibaritas, vem ocorrendo há vários anos violentas disputas entre diversos grupos tribais em torno do controle da produção de petróleo. A região zanzibarita, pessoal, é a região da Tanzânia. É a região que localiza-se no leste africano. Nesta região não há petróleo, pelo contrário, a economia é totalmente baseada na agricultura de especiarias, como canela e cravo. 80% da população vive em meio rural. Porém, diferentemente de todo o contexto africano, há uma relativa estabilidade política. Digamos que a transição ocorreu pacificamente. Apesar de ser dividida em 120 grupos tribais, não são conflitos que regem essa área. Portanto, a alternativa B está incorreta, até porque não há petróleo. Alternativa C.
Ao norte dos antigos estados boeres, região então conhecida como Bechuanalândia, travou-se há poucos anos violenta luta, envolvendo os grupos étnicos Tutsis e Hutus. Essa foi uma das piores guerras da África, a guerra civil ocorrida em Ruanda, na região próxima aos Grandes Lagos, na região centro-oriental da África, e não na Bechualândia, ok? Portanto, a alternativa C está incorreta, devido à localização. Alternativa D. No extremo ocidental do Golfo da Guiné, ao sul da região anteriormente controlada pelos mouros, os conflitos atuais estão relacionados à disputa pelo controle das ricas jazidas de prata ali existentes. A região do Golfo da Guiné é a região onde nós encontramos Nigéria, Serra Leoa, Libéria. Esta região realmente foi ocupada pelos mouros antigamente. O que hoje determina os conflitos locais são as diferenças étnicas tribais que disputam o petróleo e diamantes na região, e não prata, como diz a alternativa. Portanto, a alternativa D também pode ser descartada. Alternativa E. A Etiópia, que sempre teve fronteiras relativamente bem definidas, foi por essa mesma razão o único país africano capaz de manter a paz até nossos dias. Infelizmente, isso não é uma verdade. A Etiópia é um país que ocupa a região do Chifre da África, uma região extremamente instável politicamente, pois nós temos conflitos entre cristãos e muçulmanos para o poder. E ainda as questões relacionadas que envolvem a Eritreia, que é o país vizinho, próximo ao Mar Vermelho, assim como na Somália. Inclusive, 2011 é um ano marcado pela Guerra Civil Somaliana. A fome, a miséria e a seca agravaram ainda mais a situação dessa região. Portanto, a alternativa E também está incorreta. Não é o único país africano capaz de manter a paz interna. É uma região ainda bastante instável. Então, ficamos mesmo com a A. Na verdade, essa é uma questão que envolvia, além de conhecimentos sobre o terreno africano, localização geográfica. Nada fácil, né? Mas foi bom para aprendermos mais sobre esse continente tão diversificado e tão conflituoso. E é isso aí. E ficamos por aqui. Até mais.